Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Lição de Casa, esse espaço especial aqui para a gente falar do dia a dia da escola, da vida escolar, também trazendo inovação, tecnologia. Gente, assunto não falta. Quem está aqui comigo é Fabiana Sena, vai me acompanhar também, porque eu não sei se você lembra, no último episódio eu falei que a Fabiana foi representando o Colégio Vila num evento lá em Londres, na Bet Show. Também fez uma imersão em algumas escolas, uma coisa bem legal que foi a convite do governo britânico. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Fabiana, bem-vinda. Obrigada, Tainara. Vamos sim entender, porque muita novidade vem por aí, viu, Tainara? Com certeza. Fabiana, primeiro vamos falar aqui da Bet Show. Esse evento é um dos eventos educacionais assim mais badalados do mundo, porque ali eles levam o melhor da tecnologia, o melhor de inovação. O que você viveu lá por foram 3 dias, 5 dias que você ficou em Londres para poder participar de todo esse projeto? Sim, foi. No total, foram 10 dias, na verdade, 10 dias. né? Foram 10 dias. A Bet Show é uma feira gigante, né, Tainara? As escolas que estão acostumadas aqui no Brasil, a gente tem uma Bet, né, que a gente chama Bet Educar, que acontece todos os anos em São Paulo. Inclusive, nós participamos dela já desde 2005, né? Até antes mesmo do Vila Flu acontecer. Mas a Bet Show foi a primeira vez que eu fui, né? Mas ela é a maior feira de educação voltada para a tecnologia no mundo, né? Então, lá nós temos a oportunidade de ver tudo que é tendência tecnológica para a educação que está chegando, desde o hardware ao software, né? Então, ele vai englobar tudo isso que pode estar agregando aí mais conhecimento para os alunos, né? Mais ferramentas para as escolas poderem ajudar os alunos a ter uma aprendizagem muito mais conectada com esse novo tempo, né? Fabiana, então é muito importante mesmo, gente, essa é uma lição de casa, tá? Os colégios, né, seus diretores, coordenação, terem a oportunidade de participar de eventos como esse, porque isso é um fortalecimento para o próprio colégio, né, Fabiana? Sim, eu vejo muito o seguinte, Tainara, a gente que vive o mundo da escola e educação é uma mudança constante, é muito rápida, né? Então é importante sempre a gente se conectar com tendências brasileiras, eu acho que isso tem que ser de fato um estudo nosso constante, né? Quem é dono de escola não para de estudar nunca, né? Então acho que é importante demais participar dos congressos brasileiros, encontros, imersões, que possam estar trazendo para você, primeiro, uma análise da tua realidade, né? Porque cada estado brasileiro tem as suas tendências, né? A sua forma de educar. Mas eu acho que a gente faz primeiro uma análise, mas sempre pensando que a gente pode evoluir com a educação da tua escola, né? E sair do Brasil e buscar tendências mundiais muitas vezes a gente observar o que está por vir. E eu digo muito isso porque o que acontece, né? A gente está aqui em João Pessoa. Tem coisa que muitas vezes a gente está vendo em São Paulo e para chegar em João Pessoa tem um tempo para chegar, né? Porque na verdade existe a questão cultural também. Mas imagina a gente sair de João Pessoa, saindo do Brasil e indo a Londres, verificar o que são as tendências que já estão acontecendo lá e de repente a gente está numa feira que está mostrando coisas que estão vindo para o futuro. Então a gente está percebendo que é o seguinte, é um caminho que a gente está traçando para poder perceber se a gente está no caminho certo, né? E eu posso te dizer uma coisa, Tainara, eu acho que um dos momentos assim que mais me deixou feliz foi poder saber que o nosso planejamento, né, ele tem dado esse caminho, né? É dizer assim, a gente está nos primeiros passos para quando tudo isso estiver chegando, nós vamos estar preparados para atender o que o mercado está trazendo. Até porque o slogan, gente, do Colégio Vila é inspirar para a vida toda. Então é necessário buscar essas experiências, esses conhecimentos para trazer para o aluno, para ele ter essa oportunidade de um futuro melhor, né, Fabiana? Com certeza. E a gente sabe que a tecnologia está trazendo muito essa tendência, né? Então, um dos momentos mais importantes que nós vivemos lá, Tainara, foi quando a gente teve um dia inteiro, né, de palestras com representantes do governo britânico em educação,
e tivemos a oportunidade de conhecer práticas das escolas, né? Práticas diferenciadas, inclusive. Né? Então foi um momento muito rico, porque, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia hoje, e é algo muito importante que eu reflito muito sobre isso, a gente tem hora que tem alguns entraves que a gente vive, porque na verdade o que acontece? Nós aprendemos a usar a tecnologia quando ela nasceu, né? Porque a gente lembra que a gente não tinha celular, a gente não tinha, aliás, não tínhamos computador em casa, não tínhamos uma internet. Então tudo isso nasceu na nossa geração. Então a gente foi aprendendo e se adaptando com toda essa tendência tecnológica que foi chegando às nossas mãos. Os nossos alunos hoje, né, os nossos filhos, eles já nasceram nesse mundo digital. Ele não sabe o que foi uma internet de escada. Então, o que acontece? O nosso desafio hoje como escola, muitas vezes, é fazer a família compreender que a tecnologia ele tem um ponto favorável, sim, para o aumento do conhecimento do aluno. E por isso que muitas vezes a gente precisa ensinar a usar os instrumentos. Então a gente precisa ensinar ao pai que ele precisa aprender que tudo isso que a gente está trazendo para dentro da escola é muito importante. Porque muitas vezes tem aquela trava de dizer assim, mas na época que eu aprendi não tinha essas coisas. Então por que para o meu filho é importante? Entendeu? Então, o primeiro desafio como escola, a gente tem justamente nesse convencimento da família para dizer o seguinte, a tecnologia tem pontos muito favoráveis para elevar o nível de conhecimento dos alunos. E aí quando você chega, né, e vendo experiências de escolas que lá em Londres, que tem também desafios como nós, gente, isso primeiramente a gente nos deixa numa alegria grande, porque por mais que tem escola lá, que a gente também viu, que já superaram essa primeira etapa, que os pais têm participado ativamente no incentivo dos alunos no uso da tecnologia, né? Então a gente diz assim, é possível, a gente vai chegar lá. Compreender como os alunos aprendem lá, como eles conseguem ter uma educação muito importante para o mundo, e que de repente, num determinado momento, também enfrentou desafios que a gente enfrenta hoje, né? E superaram. Então essa reflexão foi muito importante, né? Então nesse primeiro momento, quando a gente analisa a escola. E neste mesmo momento, a gente teve a oportunidade de ter conversas com uma designer de inteligência artificial, que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente diz assim, inteligência artificial das redes sociais, né? E a gente acha que está distante, mas não está, né, Fabiana? Não está. E como muitas vezes não é da nossa área, imagina que quando eu me deparei lá, que ela disse assim, eu estudo, né, uma inteligência artificial que já tem 40 anos de estudo. Aí você diz, gente, 40 anos? Eu não sabia disso, né? E aí você acha que é algo muito novo, né? Porque a gente está muito mais conectado a isso agora por conta das redes sociais, né? Da internet. Mas, Tainara, vem muita coisa interessante para a educação nesse sentido. E quando você fala em relação à inteligência artificial e o que ela pode fazer para a educação hoje, imagina que a grande preocupação hoje que eles têm é como a gente consegue medir o nível de engajamento do aluno na sala de aula. Nossa, isso é muito importante porque a própria sala de aula, o formato da sala de aula sofreu várias adaptações ao longo do tempo. E como é que o professor sente que está funcionando? Como é que o aluno percebe que ele está aprendendo e ele passa para os pais que ele de fato está aprendendo? Isso é um desafio. Um desafio gigante, né? Porque quando você fala em relação à tecnologia e inteligência artificial, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte, o professor vai acabar, né? A máquina vai substituir o humano. E, gente, nada disso vai acontecer. Porque a gente fez uma reflexão lá, né, mediada por essa doutora em educação, de perceber que a inteligência artificial, ele tem uma parte de inteligência, mas que a inteligência humana, ela supera todas as outras, entendeu? Então, se a gente pensar,
que hoje, né, o ChatGPT, que é algo muito próximo, e tem uma análise dela voltada para a educação, Tainara, é fantástico. Porque, por exemplo, quando você diz assim, mas agora é a oportunidade que o aluno tem de não estudar. Porque, na verdade, ele vai colocar lá a pergunta, o ChatGPT vai responder tudo, pronto. E agora, como é que esse menino vai aprender, né? Mas é aí que está a sacada. Como é que ele vai pegar aquele conteúdo que o ChatGPT entregou para ele e ele vai aplicar esse conteúdo como aprendizagem? Porque nós precisamos ensinar o nosso aluno a ser crítico, mas também participativo daquela informação que chega para ele. Porque a inteligência dele vai ser em que contexto ele vai utilizar aquela informação que o chat trouxe. De que forma ele vai aplicar aquilo para que ele possa avançar nos estudos dele. E de repente ele criticar e dizer assim, olha, esse conteúdo que o chat trouxe está incompleto. Ou de repente ele não é suficiente para a aprendizagem que eu quero ter, entendeu? Então, você vê que de repente o ChatGPT ele não vai te responder em que contexto vai utilizar, né? E é até interessante que a gente começa a fazer algumas reflexões em relação à questão da inteligência humana e inteligência artificial, quando a gente pensa o seguinte, se você colocar lá para o ChatGPT como ele está se sentindo hoje, ele vai te dizer que não consegue responder, né? Porque, na verdade, ele não é humano. E como humano, a gente tem dia que a gente tá super bem, né? Super eufórico, pronto para fazer qualquer situação acontecer, mudar todos os contextos. Mas como é que o chat vai te ajudar nesse momento? Não tem como, né? Então, assim, ele precisa ser uma ferramenta que vai fazer com que o nosso conhecimento ele evolua muito mais, né? E, de repente, vai deixar algumas atividades muito mais práticas. Que você não vai perder tanto tempo com coisas muito simples porque ele vai te entregar. Mas como utilizar tudo aquilo que ele vai te entregar, aí a gente vai se utilizar disso com muita força na educação, sabe? Então, é nesse ponto que para mim foi empolgante ver tudo isso. Porque, por exemplo, hoje a gente já tem ferramenta dentro da escola de plataformas que adaptam o caminho que do estudo do nosso aluno tem que ter a partir de todas as avaliações que eles fazem. Então imagina que um simulado que o nosso aluno faz hoje, ele tem dificuldades nesse simulado e a nossa plataforma vai entregar aquilo que ele precisa melhorar, mas também vai entregar aquilo que ele precisa aprofundar. Então esse nível do aluno, ele vai estar sempre aumentando. Então é aquele propósito, como eu disse no episódio anterior, que a gente tem esse cuidado com o humano, né? De ser humano, mas também que ele tem um alto desempenho. Quando a gente fala em alto desempenho, é justamente a gente trazer plataformas para os nossos alunos que possam fazer com que ele aumente esse nível de conhecimento dele, sabe? E aí, dentro dessa questão, dessa imersão, aí a gente teve essa oportunidade de simplesmente, imagina o tempo inteiro esses professores trazendo esses conteúdos pra gente e eu conseguindo dizer assim, opa, peraí, então a gente já tem a plataforma adaptativa. Já vai associando ao que está acontecendo, que você já implementou no Vila e o que pode ser aperfeiçoado. Sim, e aí quando você fala em engajamento, por exemplo, hoje em algumas escolas em Londres, a primeira ação que eles fizeram para que os alunos fossem medidos em seu engajamento nas atividades foram utilizar exercícios, tarefas de casa que pudessem ser feitas por meio tecnológico, por uma plataforma, por um aplicativo. Então, hoje a gente já faz isso aqui. A gente já consegue ter alguns instrumentos avaliativos, que a gente utiliza aplicativos. A gente tem algumas atividades de casa, por exemplo, que já são realizadas em plataformas e a gente consegue medir esse engajamento. Por exemplo, a gente tem um aplicativo de leitura, Tainara, que a gente consegue medir o quanto o aluno tem conseguido fazer leituras em casa. Os pais conseguem acompanhar esse monitoramento também ou isso é repassado ali na entrega do boletim? Como é que vocês têm essa parte? Eles troca? Conseguem acompanhar e outra parte a gente faz essa entrega para eles, sim. Isso, na verdade, eu posso dizer o seguinte, toda essa reflexão que a gente fez lá
Então, o que a gente traz para o Vila? É saber que o que a gente já tem precisa ser realmente utilizado de forma que o pai esteja junto, compreendendo que tudo que a gente tem feito de tecnologia para os alunos tem sido com o único propósito de aumentar o conhecimento que eles têm, mas principalmente tornar esse aluno muito mais engajado e mais protagonista do seu estudo. Porque eu sei que muitas vezes assim, a gente era muito acostumado de eu quero estudar livros e livros. Somos da época da enciclopédia Barça, né? E aí o que acontece? Hoje, o nosso aluno, o que ele quer? Ele tem um livro como início do estudo dele, mas quando ele tem uma dúvida, ele vai para a internet. Ele vai complementar aquele conteúdo com a internet, com videoaulas, com outras atividades. Então, ele precisa desse cenário muito mais ampliado, que a gente ia para a biblioteca para a Barça. Mas hoje, o volume de informação que os nossos alunos têm para poder se apropriar muito mais é a própria internet. É por isso que muitas vezes a gente vê muitos pais que dizem assim, Fabiana, eu não sei mais ensinar, porque na verdade é tudo diferente. Então os pais estão aprendendo também, mas é uma oportunidade, porque é uma forma de você estar ali apoiando o seu filho e construindo com ele. Sim, com certeza. Então, essa é a oportunidade que a gente tem. Por isso que muitas vezes, assim, o que o pai hoje tem que aprender? O pai tem que aprender a usar o celular. O pai tem que aprender a usar a internet. O pai tem que ter rede social para compreender tudo que funciona na rede social. Tem que compreender a inteligência artificial que está atrás desses aplicativos para poder monitorar o que os filhos têm acessado, o que eles têm buscado de informações ali dentro, porque a inteligência ele vai entregar, né, tudo aquilo que ele está procurando, e a inteligência artificial vai entregar. Então, acho que o pai hoje precisa aprender essas ferramentas, sabe? Para ele também poder compreender como é que está pensando a cabecinha do filho dele, sabe? E aí, essa foi a nossa, eu acho que o ponto alto foi conhecer as experiências, sabe, Tainara? Sim, e lá em Londres você teve a oportunidade de fazer uma imersão em alguns colégios, até de forma presencial. Eu queria que você trouxesse pra gente, Fabiana, a sua análise, porque você foi em escolas bem tradicionais, e o que esse tradicional aliado à tecnologia mostrou para você, inclusive na questão da valorização do próprio ser humano. Sim, e é interessante que conhecendo as escolas de Londres tem hora que tem alguns impactos, nós como brasileiros temos. Primeiro é ter escolas ainda em Londres que são só para meninas e só para meninos, né? Eu não tinha essa ideia até a gente começar a ser inserido no planejamento do que a gente iria fazer lá em Londres. É tanto que quando disse assim, você vai visitar uma escola só de meninas, eu tive aquele impacto. Como assim? Ainda existe isso no mundo, né? E nós tivemos a oportunidade de conhecer uma escola de meninas, que foi o que mais me chamou a atenção, uma escola de 1861, e uma escola católica, tá? E é interessante que quando você entra nesse universo das meninas, lá em Londres, tivemos a oportunidade de ter brasileiras também, porque a nossa imersão na escola foi um momento em que a gente conversou com os professores nos falaram sobre como acontece a dinâmica, né, das aulas, como eles têm utilizado a tecnologia na escola, né? Porque, por exemplo, uma escola super tradicional e interessante, um fato, o celular é proibido na sala de aula. Então, como a gente estava numa escola que tem uma tecnologia bem interessante para aumento do desempenho dos alunos, mas o celular é proibido dentro das salas. Porque aí não confunde o seu celular pessoal com o que é apresentado pelo colégio. Seria mais ou menos por esse sentido, por esse caminho? Inicialmente, sim. Era como se eles quisessem dizer o seguinte, a tecnologia que a gente utiliza dentro das aulas não precisa ser utilizada com o celular, né? Porque, na verdade, é compreendido, né? Isso está mudando e eu vou explicar por quê. É compreendido que o celular é uma distração.
que de repente ele impede essa questão de convivência, ou de repente o aluno não vai conseguir prestar atenção na aula porque está lá com o celular. E aí foi interessante porque, por exemplo, eu vou até fazer uma pausa aqui para falar para o celular e depois eu volto para os professores. Tá. Porque o que acontece? Uma das falas que a gente teve com as alunas, porque a gente teve essa oportunidade também de passear, né, de conhecer a estrutura da escola, com os alunos nos apresentando. E aí a gente perguntou, olha, o celular é proibido e de fato vocês não levam para a sala? E eles disseram, a gente leva. Escondido. Escondido. Então não tem como a gente ficar sem o nosso celular o tempo inteiro. Então, quer dizer, por mais que exista a proibição, mas a escola não consegue cumprir o que é a ideia dela, porque na verdade o próprio aluno, de forma escondida, está com o celular na sala e usa, né? E ele está usando o celular. Dribla, dá um jeitinho, Dá um dribla. jeitinho e dribla. E aí a gente volta já para falar do celular novamente, mas eu acho que era importante eu dizer isso para vocês. Interessante. E aí o que acontece? Então, quando a gente fala com os professores, então eles puderam dizer o seguinte, olha, as aulas, eles utilizam algumas ferramentas para que os alunos possam ter engajamento. E é o quê? Uma aula que de repente tem esses recursos de trazer esse conteúdo mais vivo através dos vídeos, com plataformas que possam fazer essas trilhas de aprendizagem, que possam adaptar através das tarefas de casa, nos aplicativos, os alunos fazerem 100% das atividades em plataformas de casa, para que o professor ele possa ter essa leitura de saber, por exemplo, está sendo interessante, não está, o nível de comprometimento dele com as tarefas de casa, o quanto ele está evoluindo, né? E isso foi muito interessante, porque, por exemplo, Tainara, hoje a gente tem essa questão de o aluno chega em casa, vai estudar o seu livro, vai fazer a sua tarefa lá no caderno, mas o professor, para ter esse feedback, ele precisa passar carteira a carteira, conferindo. Mas, na verdade, ele não consegue 100% olhar todas as respostas, né? Ele está fazendo lá uma correção em grupo daquela atividade, mas se o aluno não quiser fazer, ele acaba não fazendo. Por mais que o professor consiga visualizar isso, mas não é aquilo que você vai ter uma plataforma que por trás está dando todas essas informações para o professor de dizer assim, olha, 100% da turma fez a atividade, 70% conseguiu chegar a tal nível da atividade. Então, já identificar ali as dificuldades que estão sendo apresentadas pelo aluno. É uma ótima forma para mensurar a dinâmica, como está acontecendo, se está sendo fluida, se tem como melhorar em algum ponto, se está bacana. É uma mensuração muito interessante mesmo. Sim, e isso traz para a gente o quê? Dados. De que caminho nós precisamos fazer para que o nosso aluno ele possa ter uma melhor aprendizagem. Então, isso é o ponto alto que a gente precisa buscar, né? Por isso que eu digo assim, estamos no caminho? Estamos, mas temos muito a percorrer para a gente chegar nesse momento em que a gente possa analisar dados muito concretos e conseguir trazer instrumentos que a gente venha sanar 100% as dificuldades que os alunos têm com a aprendizagem. A jornada é longa. A jornada é longa, mas eu vou te dizer uma coisa, isso só me desafia a correr atrás e poder trazer o que é de melhor aqui para a nossa escola. Tá certo. Fabiana, esse episódio, gente, foi enriquecedor. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. E eu tenho certeza aí que a gente vai fazer grandes coisas para ensinar em casa a importância de tudo isso para a evolução dos meninos. Obrigada, Fabiana. Para você que acompanhou mais esse episódio, não deixa de curtir. A gente conta aqui com o seu joinha, o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê em breve aqui no Lição de Casa. Tchau, tchau.